Aí, quando começou, gente, até agora que eu comecei a gravar, então, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Donner. Eu acho, né, não sei o que vocês sentiram, mas isso simplifica muito, né? E torna muito direta a natureza que emerge disso, né? Que é muito direta, simples e, ao mesmo tempo, muito inconcebível, né? Não tem como a gente entender, e não precisa também, né? A gente querer entender o que vem a ser isso, né? Mas existe uma familiaridade, uma intimidade muito grande. A gente reconhece, se reconhece nessa presença, e quanto mais a gente se reconhece, menos a gente dá importância para o que surge em termos de problema, né? E a gente começa a perceber que o problema ele, ele é gerado a partir do movimento dos pensamentos. O pensamento começa a buscar e concluir e comentar, né? E isso vai criando uma outra presença, né? Uma presença paralela. E essa presença paralela é que a gente chama de eu, né? Que é alguém, que é uma pessoa, uma individualidade que realmente, né, quando a gente está identificado com esse tipo, né, de manifestação, a gente sente medo, a gente sente insegurança, sente desconforto, ou seja, todo tipo de sofrimento. Porque essa presença paralela, ela tem uma característica que é o apego, né? Então, ela se apega, ela quer trazer de volta coisas que já passaram, que é impossível, ou quer que no futuro aconteçam coisas que ainda não aconteceram. Então, é criado um vínculo que tem uma predisposição de inconformismo, de resistência, de contrariedade e, portanto, de sofrimento, né? Mas aí existe uma identificação com essa presença paralela, né? E essa presença paralela ela surge quando surge o mundo, né? Então, quando a gente está aí desta forma interiorizada, com os olhos fechados, quando você não tem o contato visual com o mundo não existe, né? Então, o fundamento da presença paralela não existe. Deixa de ter sentido, né? Eu não preciso ir com o mundo, eu não preciso me movimentar com o mundo. Então, é, uma coisa muito bonita, né, que Cristo disse, quando ele disse, né, conhecereis a verdade vos libertará. Uma das coisas que ele disse ali é: eu não sou deste mundo, eu não sou desse mundo paralelo, esse mundo do movimento, né? Então é o quê? É um reconhecimento, né, de que o mundo do movimento é o mundo do eu e, portanto, da presença paralela, da presença que não é a presença real, mas a presença real ela serve de base, vamos dizer, até para essa presença paralela, e essa presença paralela empresta, vamos dizer assim, a noção de existência dessa presença primordial, tá? Porque a presença primordial, ela não precisa de nada para existir. E a presença paralela é dependente da existência da presença primordial, né? Então é criado uma derivação, né?
Então, o mundo deriva de uma certa forma, porque a base do mundo, a base do fenômeno, a base do que aparece, ela tem uma estrutura a partir da presença real. Então, aparentemente, as coisas surgem disso, né? O surgimento da manifestação, a aparência da manifestação, tanto que é dito que a manifestação é uma aparência, e é dito que a manifestação é como um sonho, né? Então, é algo que está derivando daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. É como se fosse um reflexo, né? Então, é um reflexo da luz, não é a luz. Então, aqui nessa analogia, a luz é a presença real e o reflexo da luz, né? Aquilo que está se projetando é a presença, vamos dizer, paralela, né? Com a qual nós nos identificamos. Então, nessa vivência, a gente pode perceber claramente que nós não somos a presença paralela. E a presença paralela, ela, por ser algo projetado, ela tem uma noção de que ela terá fim, que ela tem um começo e que terá fim, né? Então, isso quer dizer a limitação das aparências. A aparência não dura, ela tem que ser modificada, né? Ela é como se fosse uma ondulação. Quando você joga uma pedra num lago, ela surge como uma ondulação, né? Que logo desaparece. A presença real é como a água do lago, permanece. A presença paralela é o movimento da água que desaparece, né? Então, também existe uma analogia que nós somos ondas no oceano. Nós somos uma manifestação, como se fosse ondas no oceano, que dá na mesma do que a ondulação num lago, que é apenas movimento. Mas do quê? Da própria água, do próprio oceano. Então, não há ondas sem oceano. Não há ondulações sem um lago. O lago é a presença real, o oceano é a presença real e permanente. Não há na presença real um senso de tempo, um senso de final, um senso de início. Isso a gente pode ver claramente se a gente se debruçar e se voltar para essa presença real, né? Não tem a ver, não tem nada a ver com uma renúncia ao mundo, né? Apenas com um reconhecimento que assim o mundo é, assim são as projeções. As projeções não vão acabar se a gente reconhecer isso, mas a gente também não tem a mesma identificação, o mesmo tipo de identificação com esse tipo de manifestação, né? Com essas ondulações. Então, existe aí um discernimento, um reconhecimento de que não é dessa forma. Como Cristo diz, apesar de estar no mundo, ele reconhece que não é deste mundo, né? Apesar de estar no mundo, ele reconhece que a rocha é estável, a areia é movimento, a areia ela muda, ela é inconstante, né? Então não é por isso que a areia vai deixar de existir, que a projeção vai deixar de existir. Há um reconhecimento, então não há um encantamento muito grande que puxe você e que faça que você se identifique com esse movimento, né? Então você retroage, você se volta para isso que você realmente é, que é estável, que é permanente, que é pacífico, que não é atingido
que não pode ser destruído, que não pode ser dominado, que não pode ser adquirido. E aí, esta noção, quando ela se aprofunda, você vai, como se fosse uma fusão, você vai se fundindo com essa presença novamente e vai. Então, é o final da projeção, né? O mundo continua a ser projetado, mas aquilo que você julga que é essa presença paralela de um eu deixa de ser projetada, porque ela vai se fundindo numa noção, um reconhecimento de que isso que você é muito maior e que também não tem lugar para você, no sentido de um eu, no sentido de algo que sempre está apegado a alguma coisa, que sempre está dependente de alguma coisa. Então, a noção de dependência também se esvai. Porque dependente, quando se é dependente, quando se é uma projeção, quando se é um reflexo, você é dependente da fonte original da luz. E a noção de dependência, o sentimento de dependência, gera medo, gera insegurança, porque há um vínculo com o que é real. E, no fundo, essa noção projetada se reconhece como falsa. Mas a noção real não pode ser destruída, que é o que acontece. O que vocês experimentaram, né? O que vocês estão experimentando a todo momento, mas não estão percebendo a todo momento, é a presença real. Assim como a luz da lua é a luz do sol. Somente a luz do sol projetada. Então, quando a gente reconhece que a lua não tem a sua própria luz, ela não é a fonte da sua própria luz, né? E que ali há um reflexo da luz do sol, você se dirige o olhar para a fonte da luz que se irradia, né? Então, presença é uma luz que se irradia, uma luz que tem a própria fonte nela mesma, né? E essa fala, né? Assim como o pássaro se lança no vazio, a vida te lança no agora, ela tem uma modificação, porque você vê que não há ninguém para ser lançado no agora, porque você é o próprio agora. Não há nenhuma divisão entre você e agora, né? Então, a própria presença permanente e constante é o agora, porque não há tempo nisso, né? E não há alguém que possa estar separado disso. Não há nenhuma divisão. Então, esse reconhecimento, ele vai te dando uma noção de independência, de segurança e de permanência. Mas é uma permanência diferente. Não é a permanência das manifestações do mundo. Porque você aí vê que as manifestações do mundo são vazias, vazias de existência própria. Elas são somente reflexos, projeções. E aí isso te acalma, isso te traz a segurança que você busca. Isso assenta você. Você permanece assentado nessa rocha, isso que não muda.
nessa realidade monolítica que Nisargadatta descreve, né? É algo além da própria noção de realidade. Isso não tem explicação, não há uma necessidade de explicação, né? Porque o próprio mundo é que vai buscar explicação, a própria presença paralela é que vai buscar explicação, porque a presença paralela precisa ter um motivo, uma finalidade para continuar existindo, e a presença original não possui esse tipo de busca de finalidade, porque ela em si basta, ela é suficiente, e há um reconhecimento íntimo de que isso é suficiente, de uma forma direta, sem necessidade de elucubrações, né? De construções mentais, para que se busque uma conclusão. Tudo isso vem por água abaixo, tudo isso cai como um castelo de cartas. Perde-se o sentido para que esse castelo de cartas continue, então, em pé. Né? Porque a base desse castelo de cartas é encontrada. Então, não há necessidade de nenhum tipo de construção, né? Nenhum tipo de busca. Um símbolo forte dessa construção é a Torre de Babel, né? O que se pretendia, o que os homens pretendiam, né? Construir algo tão grande que atingisse o céu, né? Então é a mesma coisa que nós pretendemos fazer com que a presença paralela busque uma explicação de si mesma e vá além de si mesma e que se torne desperta, né? Se torne realizada em algo que não existe. Então, qual é o final da história da Torre de Babel? No final da história, a confusão se instala. Então, não há. O propósito inicial é chegar ao céu, ou seja, né, chegar à sua própria origem, se reconhecer. Né? Como isso não é possível, isso se converte em confusão, em caos. Então, aonde está a base da Torre de Babel? Na Terra, naquilo que sustenta, né? Então, nenhuma altura é suficiente se não houver a base daquilo que sustenta. E isso é o que nós estamos dizendo aqui, né? A presença paralela é incapaz de sustentar se não houver a presença real e genuína, que é a nossa própria presença destituída de ego, destituída de reconhecimento individual, reconhecimento de uma entidade separada de tudo. Né? Então, basicamente, né, é o encontro da verdade. Por isso que Cristo diz, né? Reconhecendo a verdade vos libertará. Vos libertará da confusão. Porque essa construção constante de nós mesmos nos leva sempre à confusão. Porque essa é né, uma busca insana e improdutiva. Essa busca é a mesma busca da Torre de Babel. Então, a desistência dessa busca e o reconhecimento de que o solo, a rocha,
aquilo que é imperturbável é a nossa verdadeira natureza, essa presença real, então nós podemos nos entregar ou entregar tudo que temos, né? Que julgamos que temos, as aparências do mundo, né? Desistindo disso. Então há uma desistência. Então isso representa também uma morte. Aquele que quer ter o reino dos céus, né? Aquele que quer entrar nos reinos dos céus, nos céus deverá nascer de novo. Nascer de novo é morrer. Então, existe aí uma dialética, né? Uma linguagem explicando de uma forma clara, né? Analógica, mas clara, né? Fazendo uma analogia, mas para que nós percebamos, né? Didática, uma forma didática, para que nós percebamos esta base. Isto que é o fundamento. Uma vez que você se reconheça no fundamento, não há mais medo. Gente, era isso por hoje. Então, que a gente fique aí com essa sensação, esse sentimento, né? Que isso possa ser nutrido e possa ser reconhecido e permanecer na nossa vida. E que isso possa nos libertar.